Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse episódio do Fonte Podcast. Esse aqui é um espaço destinado a pensar reino e missão. A gente acredita que chegou a hora de fazer as coisas de um jeito novo, de um jeito diferente, mas, por favor, não entenda com isso que a gente está criticando o modelo antigo. Afinal de contas, foi ele que nos trouxe até aqui. Mas, de fato, a gente pensa que é possível fazer tudo de uma forma mais eficiente, sustentável e totalmente transparente. Por isso criamos o Fonte, o primeiro endowment cristão do Brasil. E hoje eu tenho o privilégio de ter aqui comigo dois caras muito legais que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, que são o Jason Paim e o Vinícius Gullit. Cara, da onde vem esse sobrenome? Primeira coisa. Coisa de pai, né? Coisa de pai. Mas eu achei charmoso, cara. Eu nasci em 94, então tinha um jogador holandês chamado Ruud Gullit. E aí meu pai gostava de futebol. Tinha talvez até uma expectativa de se tornar profissional. Ele chegou a jogar alguns campeonatos. E aí ele me deu esse nome, né? Uau, muito bem. Gullit. Eu até falei Gullit, Gullit. Tem um acento agudo no U aqui. Muito bem. Gente, eu e Jason, a gente já tem uma história um pouco mais antiga, né, Jason? A gente já está caminhando junto aí já tem algum tempo. A gente já sonhou juntos algumas coisas, já fizemos também algumas coisas juntos e é um prazer ter você perto, cara. Te admiro bastante, você sabe disso. É um prazer também bater esse papo com vocês aqui essa noite. Mas sem mais delongas, Jason, conta aí para quem não te conhece, para quem nunca ouviu falar do bloco, mas guarda, segura o do bloco. Conta quem é Jason, como o Jason se entende, se define, da onde você vem, onde habita, o que come. Rapaz, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Evandro, a gente já caminha junto há muito tempo, né? Principalmente servindo o reino, servindo as pessoas. Mesmo. Então, a gente se conectou. Na verdade, a gente toma café constantemente e sempre a gente precisa fazer alguma coisa junto, não é? Se conectar de alguma forma. E a gente tem muitas conversas em que a gente sempre via muito ponto de conexão, né? E, obviamente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas falando um pouco sobre Jason, eu não sei para onde eu olho, né? Olha aí, tem uma para você, ó. Você para essa, são 4 aqui. Olha para cá, vou tirar uma selfie. Mas Jason Cavaleiro Paim Júnior, filho de Jason Cavaleiro Paim e de Ana Maria de Oliveira Paim. Sou do interior do Mato Grosso do Sul. Olha aí. Né? Filho de gerente de banco, bancário, mas com coração empreendedor. Meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe sempre empreendedora também. Empreendo desde pequeno. Minha mãe nos ensinou os primeiros passos sobre empreendedorismo. A gente fazia pipa junto com ela e vendia pipa. Eu e meu irmão, a gente vendeu até jornal usado já uma vez. Uau. E a gente vendia jornal usado, só que o pessoal vinha devolver, porque a gente vendia como se fosse o do dia. Resumindo, esse sou eu, moro em Brasília desde os 15 anos, então vim do interior do Mato Grosso do Sul, casado com Thaisa Paim, pai de Arthur Paim e Maria Luísa Paim. Muito bem, duas figuraças, né? Exatamente. Sou CEO e fundador do Bloco 244, que tem sua origem, não sei se eu já posso falar da origem, vem da origem de uma contabilidade, né? Uma contabilidade que sempre teve como, na sua raiz, de uma forma orgânica, natural, de entender muito sobre as dores, né? As dores do empresário, as dores do empreendedor. Então, dentro desse contexto, a gente foi desenvolvendo um ecossistema, né? E esse ecossistema hoje se chama Bloco 244. E eu vou poder falar um pouquinho mais sobre isso depois, passar a bola. Legal. E Vini? Sócio Vinícius. Isso. Quem é Vini? Fala pra gente. Vinícius, do interior do Pará, Paraopebas, no Pará. Olha só, a terra do minério, né? Filho de missionário, senhor Jorlando Gomes, e minha vida missional vem de casa, né? Olha, cara. E, enfim, eu tenho isso no meu coração, esse coração de ser cuidado por um pastor e automaticamente também ter esse pelas pessoas também, né? De pastorear, enfim. E vim para Brasília com meus 13 anos de idade,
fui bancário, sou formado em administração, filho de Liliane também. Enfim, essa é a minha história, acho que no decorrer a gente pode desenvolver mais sobre isso, né? Que legal. E, gente, por que empreender em Brasília? Essa é uma pergunta que vocês já devem ter ouvido, que vocês já devem ter sofrido com ela, porque numa cidade onde a gente respira concurso público, empreender é um ponto que sai da curva, apesar da gente ter muitos empreendedores na nossa cidade, né? Muitos autônomos, muita gente ralando aí, virando e fazendo emprego, né? Por quê? É com você, Vinícius? Mas, cara, empreender em Brasília, eu fiz meu ensino médio, eu fiz minha universidade aqui em Brasília, e realmente, assim, a conversa do corredor, e para quem tá lá desde o início, o plano sempre é esse, né? Eu vou passar num concurso, eu tenho que ser um funcionário público e tudo mais. E, de certa forma, assim, pelo menos para mim, acho que não teve um dia que eu falei assim, é Brasília o ponto de encontro, onde eu vou virar sócio do Jason e a gente vai fazer alguma coisa juntos. Mas acho que Deus nos trouxe até aqui e eu sempre tive isso comigo da ideia de empreender e acredito ainda nisso, de que o concurso não saciava essa essa criatividade, essa coisa de criar, de desenvolver. E não via no concurso público e eu nada contra quem é, tá, gente? Quem escolheu isso, enfim, esse desejo de ser funcionário público. E na verdade, por Brasília ser o que é que eu acho que aqui a gente tem um mar de muitas oportunidades. Com certeza. Eu acho que enquanto todo mundo está caminhando para esse movimento de ser funcionário público, aí sai pessoas no Mato Grosso, do Pará e de outros lugares, vem para cá, habita esse lugar e fala assim, então vamos fazer um movimento para servir essas outras pessoas. Sim. Com negócios, com a empresa. Agregar valor, transformar o meio, né? Então a gente acredita nesse movimento, por isso que o bloco ele nasce não só como um prestador de serviço, mas como um movimento mesmo de educação, um movimento de inspiração para que outros também entendam e abrace a causa do empreendedor, né? É isso, eu concordo com o Vinícius, e principalmente nessa questão do mar de oportunidades. Eu acho que a pandemia mostrou muito sobre isso, sobre Brasília, né? Uma realidade bem diferente do que outros lugares estavam vivendo naquela época, em que o consumo não parou, né? Porque o povo ainda tinha dinheiro. Então, o que a gente entende de Brasília é isso, é que o povo sempre tem dinheiro no bolso para consumir. Então, para quem quer empreender, é um excelente lugar. A cultura, eu percebo de verdade, e a gente está na área, né, a área contábil, a gente está envolvido com empreendedorismo, e a gente tem percebido uma mudança de cultura, né, significativa, né, de pessoas nascidas em Brasília com o espírito empreendedor. Né? Então a gente entende que é uma cultura e tem muita relação com o dinamismo, eu falo temperamento e as habilidades de cada pessoa, porque assim, eu fico imaginando eu e Vinícius dentro de um órgão público, eu acho que não tem, ou a gente ia tocar fogo lá, né, porque assim... Alguém ia ficar doido. Ou a gente ia ser preso, não sei. Então assim, é um dinamismo que a autarquia pública não suportaria, né. Mas eu percebo, sim, e com base na cultura que tem sido desenvolvida aqui em Brasília, essa inspiração, né? Essa inspiração que outras pessoas têm visto a possibilidade de desenvolver negócios e ver possibilidades e boas possibilidades de remuneração, né? Sim. Então, é isso. Então, conta pra gente um pouquinho sobre o bloco. Você falou que é um ecossistema, você deu algumas dicas pra gente ainda há pouco, mas elabora um pouco mais, fala um pouco sobre missão, visão, valores. Cara, o Bloco 244 veio da Meta BSB Serviços Contábeis, né? A Meta BSB Serviços Contábeis é fruto de uma transição profissional do meu pai, em que ele saiu do banco e ele era contador de formação, né? E ele já estava se aposentando, mas ainda assim meu pai tem esse mesmo dinamismo que a gente falou anteriormente, e ele queria fazer alguma coisa. E como ele trabalhou, né, com instituição financeira,
achou um sócio dentro da igreja, um perfil muito parecido com ele, idade, também se aposentando na multinacional que eles estavam, eles resolveram se unir, né? Só que rapidamente meu pai já migrou para a área do turismo, e nesse processo ele me instigou. Eu estava bem na época de buscar, né, um nível superior. Eu comecei a fazer administração de empresa e meu pai falou assim: rapaz, por que você não muda para contabilidade? Porque assim, ó, já estamos aqui começando um negócio, e se bobear, se você pensar em até estudar para concurso, você tá com um curso bom na mão. Eu não pensei 2 vezes, mudei de curso, né? Então, desde esse momento eu entrei para estagiar, saí de lá, né? Porque você sabe como é que é ter negócio com família, né? E aí, nessa transição de indo para o turismo, eu entrei de cabeça já na contabilidade, nessa transição dele. Só que eu tinha muito claro no meu coração uma forma de expandir, mas não expandir. A gente sempre quer ter resultado, ninguém empreende para não ter resultado. Mas dentro da contabilidade você vê as dores de um negócio e você vê as dores de uma pessoa. Eu falo que contador chega a ser psicólogo, né? Então entra mesmo na raiz. Então, dentro da contabilidade a gente identificou pontos onde o empresário sentia dor e a gente ia sanando algumas dores. Ou se eu não soubesse resolver, eu ia chamar alguém, algum parceiro que poderia resolver essa dor. Mas nesse dinamismo nosso, lá no passado, cada dor de um cliente era uma empresa que a gente abria. Né? Então, isso, com o tempo, a gente foi entendendo que talvez não seria sustentável. A gente abriu algumas operações que se conectavam, né? Então, contabilidade, gestão financeira. Tivemos um braço de marketing, mas depois ficamos só nessa área de contabilidade, gestão financeira e consultoria, né? Voltado para a parte de gestão dos negócios. E por que bloco? A gente fez uma transição de Eleve, né? De Meta para Eleve, né? E a gente estava eu estava numa crescente na época em que eu estava vivendo algo muito legal na igreja que eu frequentava na época, de liderança, de ser necessidade ser resposta para as necessidades do mundo, né? E estava muito claro e estava latente no meu coração uma mudança de nome. E eu falei, cara... E aí fiz todo um estudo de marketing, né, junto com uma agência, e a gente chegou no nome Eleve, né? E ficou muito claro para mim naquela época que Eleve para mim era elevar potencial de pessoas e empresas ao seu potencial máximo. Porque na igreja eu fui muito desafiado. Eu fui desafiado a vencer as minhas limitações, os meus medos. Né? E quando eu fui instigado, sabendo que é que na minha fraqueza que Deus se aperfeiçoa, que Deus se faz grande, eu falei, cara, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Então a gente mudou o nome para Eleve e a gente tinha claro na nossa missão internamente que quem entrasse lá, tanto staff, clientes e até mesmo a sociedade, a gente levaria eles para um outro nível, um outro patamar. Legal demais. E o bloco 244 surgiu de Atos 2:44. Deixa eu ler na íntegra aqui para você. Olha aí. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Uau. E a gente entendia nesse processo que as nossas operações, os nossos clientes, os nossos colaboradores e a sociedade, a gente entendia que a gente se movimentava como blocos de negócios, blocos de pessoas, e que em algum momento se reuniam e compartilhavam os seus negócios, os seus bens, e dividiam tudo que tinha, a gente crescia em harmonia. Então, daí surgiu o bloco 244. Caraca. E o bloco, né? Para quem é de Brasília, sabe que Brasília são blocos, né? Blocos em tudo. Então, a gente casa uma coisa com a outra, né? E realmente existia um movimento disso, né? E acho que essa palavra ela é muito forte para nós e a gente vive ela mesmo no sentido de aquilo que a gente tem, a gente não procura não reter. Então, não necessariamente é fazer negócios com a empresa Bloco 244, mas gerar uma conexão que vai fomentar o advogado, que é um parceiro, é um amigo, a agência de marketing, seja lá o que for, mas a gente, de certa forma, elevar mesmo a empresa, o negócio, a pessoa, enfim.
Que legal. Essa é a nossa ideia. Muito legal essa visão de vocês de alavancarem, né, de elevarem o potencial dos clientes de vocês e de enxergar isso realmente como um ecossistema. Afinal de contas, vocês têm uma gama muito variada de pessoas, né, que trabalham com vocês, mas também que usufruem dos serviços, né? Hoje, especificamente, então, o bloco está atuando com contadoria, consultoria e com a gestão financeira. Isso, terceirização, BPO financeiro, que geralmente chama no mercado. Legal. E vocês já conheciam ou já tinham ouvido falar sobre endowments? Eu particularmente, eu aprendi com o Evandro. Né? Foi? Eu aprendi com você. Caraca. Numa das nossas reuniões aqui. E eu acho que logo no início, quando você fez a introdução, você falou sobre uma palavra que eu tenho isso na minha cabeça, né? E se eu pudesse resumir o que eu vejo isso é a eficiência. Uhum. Eu acho que é a missão eficiente. De forma alguma, acho que a intenção não é dizer sobre quem fez, está fazendo errado, não, mas acho que é que nos trouxe até aqui e a partir de agora a gente criou uma didática eficiente para o recurso. Então, para mim foi uma virada mesmo de aprender. Eu acho que no fundo eu tinha isso, né? Filho de missionário, eu vi os desafios do meu pai. Meu pai trabalhou em São Félix do Xingu, em tribos indígenas, Guiana Francesa por uma época. E eu vi o desafio que era esse trabalhar o recurso de forma eficiente. Uhum. Porque ele iniciava algo, mas sempre com aquela preocupação se algo ia ter durabilidade. Uhum. Então eu lembro de quantas e quantas vezes meu pai, no meio daquilo que ele estava se propondo a fazer, tinha que retomar de novo, procurar a igreja. O que aconteceu aqui? Por que a gente não está conseguindo levar, expandir, crescer? Sim. Porque não tinha... Era entregue e aí o produto principal era dado e era o que tinha para fazer e trabalhar. Essa é uma realidade triste, né? Da maioria dos nossos missionários, né? Claro, tem muita coisa boa sendo feita também, mas a gente não pode fingir que esses testemunhos, que essas histórias não existem ou que fazem parte de um passado distante, porque estão aí, não é verdade? Uhum. E eu acho que talvez nessa ideia empreendedora da coisa, né? E minha cabeça como empreendedor é isso. Você fica assim, cara, como é que a gente consegue fazer algo que não vai parar? Uhum. Isso não pode parar. Então, quando a gente ouviu essa palavrinha endowment, plim, eu acho que a coisa, caraca, olha só que interessante isso, né? Eu acho que essa visão. A visão sustentável do endowment, né? Isso nos atraiu porque um dos braços que a gente tinha no bloco, né? Dos nossos pilares era sobre a parte social, né? De ser solução para as pessoas que trabalham com a gente, para as empresas e para a sociedade. Só que a gente não conseguia ter força nisso. Por quê? A gente está o dia inteiro trabalhando. Aí quando lembrava, cara, a gente precisa ir lá no orfanato tal, chamar as crianças e mobilizar o time todo. E realmente, quando a gente soube, né, com você exatamente, a gente sabe que tem outros desses, né, fora do Brasil, mas quando a gente chegou para nossa ciência, eu falei, cara, isso é mágico, porque isso torna sustentável nossas ações. Sim. É isso mesmo. Eu me lembro, num dos nossos papos, você estava contando que muitas vezes você mobilizava o time todo. Eram os contadores lá que estavam lá, fazendo pipoca para as crianças. Para ir para um orfanato, para ir para um lado dos velhinhos, ajudar. E eles eram a força de trabalho daquela ação social que vocês faziam. Eles colocavam dinheiro ali também. Mas muitas vezes eram também aqueles que iam estar trabalhando com vocês no dia seguinte, e aí vocês me falaram, mas não parece que o negócio está batendo, sustentável, eu nem posso exigir hoje tanto do cara, porque o cara ficou comigo ontem. No passado eu ficava bravo, pô, esse povo não é comprometido. Ele não gosta das pessoas, como é que ele pode fazer isso? Mas em um dos eventos que a gente foi, do Fonte, na verdade foi o último evento, quando as fundadoras do AME falaram lá, e eu sou desse, né? Quando falou, no passado, quando alguém de alguma instituição social falasse alguma coisa, eu já falava, sou voluntário, amanhã eu tô com você e meu time. E no último time elas falaram, ou no último evento elas falaram sobre isso. Eu fiquei com meu coração ardendo, mas eu respirei, calma, Jason.
Calma, tem fonte, agora tem fonte. Obviamente, isso. eu não estou dizendo que isso é porque agora que a gente ajuda Impede, o né? fonte, Não vou fazer o outro, né? Óbvio. Mas só que a gente consegue dar sustentabilidade às ações e o É movimento isso. de E não vai construção. acabar, né? Qual foi a última vez que a gente voltou no orfanato que foi feito da última Exatamente. vez? A gente não consegue. Eu até me né? lembro aqui de uma desculpa dos fariseus. Jesus uma vez, num dos vários diálogos que ele tem com os fariseus, embates até, o fariseu fala assim, ó, a passagem diz mais ou menos o seguinte, não, tudo que a gente deveria dar de oferta para o nosso pai e para a nossa mãe, a gente vai levar para o templo e isso vai ser corban. E Jesus fala, não, tá errado. Você não pode fazer isso em detrimento daquilo. Você tem que fazer aquilo, honrar o seu pai e sua mãe e fazer isso aqui também. Você não pode Uma deixar coisa não de... elimina a outra, uma né? coisa não elimina a outra. É isso. O fonte é sim uma forma sustentável, transparente, eficiente de manter o reino em ação, mas a gente não deve deixar as outras coisas que têm sido feitas para apoiar isso. Mas isso tem a ver também com a mente empreendedora de vocês, né? Com esse dinamismo. Você vê uma necessidade, esse inclusive foi um papo que a gente teve muito interessante há tempos atrás, que a gente precisa focar, a gente precisa entender qual é o nosso sonho, ou qual é o sonho que Deus colocou no nosso coração, qual é a visão que Ele nos deu do futuro, para que quando outras visões chegarem, ainda que elas sejam muito legais, ainda que elas aqueçam também o nosso coração, ou estejam de alguma forma relacionadas com aquilo que a gente quer fazer, a gente não deixe aquilo que Deus confiou para nós, para entrar no sonho do outro, né? E eu acho que essa é um pouco da história. Eu tenho visto, acompanhado a trajetória de vocês, especialmente por conta de estar mais perto do Jason e vindo cada vez mais ele focar em algo que é aquilo que Deus deu para ele, que ele confiou para vocês. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Cara, é um desafio. Eu gosto de falar isso, né? O povo não gosta que eu fale isso, né? Mas eu sou um TDAH nato, diagnosticado, medicado. Hoje eu não estou medicado não, então por isso que eu dou umas viajadas de vez em quando. Mas já é um desafio. Esse dinamismo que vem da cultura de empreender já é uma complicação, mas essa questão de acordar todos os dias e uma oportunidade passando e achar que... Sim. Então na minha cabeça no passado toda oportunidade era para mim. Eu falo, cara, se tá passando é porque Deus tá me dando. Sim. Né? Então, naquele momento, em algum tempo eu falei assim, cara, eu tô pegando a oportunidade de alguém. Uhum. Ou tô deixando de aplicar meus recursos, minha energia, no que Deus já falou para mim que é o meu negócio, Sim. ou qual é o meu foco, né? Então, nesses últimos meses, né, Deus tem deixado muito claro qual que é a minha missão, qual que é a minha vocação, né? E minha vocação está muito clara de pregar o evangelho através dos negócios, né? Então, a gente está focando cada vez mais no bloco, voltando a fortalecer o bloco, para que a gente atinja o nosso potencial máximo. Né? Porque quando a gente dissipa energia, cara, a gente não consegue chegar onde a gente precisa chegar. Né? É verdade. Se torna um desafio, né? E acaba aquela história, né? Você acaba não fazendo nada muito bem feito, né? Você começa uma coisa e aí, enfim. E aí eu acho que o ponto hoje do bloco é justamente esse. A gente entende o que a gente sabe fazer e a gente quer fazer isso cada vez melhor, entregando cada vez mais qualidade. Isso como pessoas ali, né? Porque existe um CPF dentro desse CNPJ, a gente serve a nossa igreja local, a gente a sociedade, aquilo que está próximo de nós, a gente continua trabalhando, mas a gente entende que o foco, aquilo que a gente foi chamado a fazer é ali dentro do nosso negócio empreendendo. É isso, cara. Eu tenho conversado muito sobre isso com pessoas diversas e inclusive com os meus filhos. Eu sempre falo para o Miguel e para o Theo, um tem 9, o outro tem 10 anos, mas eu falo, cara, tem duas coisas muito importantes para vocês fazerem. A mais importante de todas vocês já fizeram, que foi aceitar Jesus. Mas uma orem para Deus mostrar para vocês o objetivo da vida de vocês, o propósito, para que vocês foram criados. Se vocês crescerem
com essa visão, se vocês crescerem com esse senso de destino, cara, vocês vão estar saindo na frente de muita gente. Porque a maior parte das pessoas, como eu, como vocês, a gente dá muita volta, a gente anda em círculos por um período muito grande da vida, a gente precisa entender qual é o objetivo de Deus para nós, qual é o propósito, porque é quando a gente se alinhar, é quando a gente começar a operar nesse lugar que a gente geralmente chama nas igrejas de centro da vontade de Deus, é que a gente vai ver os resultados disruptivos acontecendo. Sim. Porque nesse lugar a gente não age pela nossa própria força, a gente age pela força de Deus, então os resultados também não são os resultados que o Jason, que o Vini dão conta, são os resultados que Deus dá conta. E fazendo isso a gente também gera uma economia que é diferente, porque é uma economia que a gente chama de redentiva. Hoje está ficando até na moda usar esse termo, né? Mas é uma economia que ela não gera proveito só para nós, ela gera proveito para os outros também, tem tudo a ver com o bloco 244, com Atos 2:44, que é isso de repartir, né? Não é o capitalismo selvagem, é um capitalismo redentivo, é um capitalismo que aproxima as pessoas de Deus, que aproxima as pessoas daquilo que Deus entende de lucro, de ser bem-sucedido, de ter um papel na sociedade. Vini, você ia dizer um negócio, eu acho que eu não te deixei. Não, eu nem lembro mais o que é. Eu fiquei na... Perdão. Eu fiquei, caraca, que legal isso que ele tá falando. Oh, cara. Mas é isso, eu concordo. Eu nem lembro o que era também. Bom, mas e por que a gente decidiu estar juntos? Fonte e bloco 244, e o que a gente decidiu fazer? Fala um pouquinho aí para quem está nos ouvindo, como que a gente decidiu caminhar a partir de agora, depois que a gente se encontrou novamente? Né, de vários encontros, agora é mais um encontro. Eu vou falar do clímax do nosso último encontro. Por favor, mas depois, só no finalzinho. Pode ir. Eu acho que, assim, eu acredito, né? Achar não, mas eu acredito nisso, que veio como uma resposta nisso da gente caminhar, elevando pessoas ao seu potencial máximo, e nessa visão redentiva também, de desenvolver e através daquilo, do dom e do talento que Deus nos deu, apoiar, incentivar, continuar com que as coisas não parem, ela continua, que Deus alcance, né? A AME, por exemplo, que teve aqui um projeto incrível, que a gente ficou assim, igual o Jason falou, vou lá levar caixa d'água, eu vou ajudar elas, né? Vou batizar lá e vai dar tudo certo. Então, a nossa conexão com Fonte vem nisso, porque ela soma nessa resposta que a gente quer dar, né? Sim. Ela vem como um apoio para aquilo que, naquilo que a gente sabe fazer, a gente não conseguiria fazer isso, e o Fonte ele vem trazendo esse dinamismo, essa eficiência, essa clareza, e aí a gente consegue ver um extraordinário, né? Eu acho que é isso que você falou, quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente vê os frutos disso sendo extraordinário. Então, como bloco, a gente quer abençoar, então a gente conectou porque a gente quer entregar. Deus nos deu a capacidade de multiplicar, Deus nos deu a capacidade de construir, de fazer, de crescer, de se desenvolver, e agora a gente quer entregar isso, né? Porque seria muito vazio por si mesmo a gente só simplesmente reter isso. A sabedoria, a capacidade técnica, não, a gente quer pegar isso que a gente conseguiu fazer como empresa e falar assim, Fonte, gerencia isso aí que a gente queria fazer, estava fazendo meio mal feito, inclusive, toma aí, e a gente quer continuar abençoando vocês. E aí eu até falo, né, a nossa meta é virar embaixador do Fonte. A gente quer ser embaixador do Fonte. Já falei, quero broche, quero tudo do Fonte. Porque é nisso que a gente acredita. O Fonte, a gente quer andar junto porque é bênção, é maravilhoso. É bênção para nós, como empresa. Se vocês são bênção para nós também. O que me fez brilhar os olhos com vocês é justamente esse coração. É essa disposição em servir, é essa disposição em estar junto, em querer abençoar.
Isso é muito legal, isso é cada vez mais raro, né? Nesse nosso mundo tão competitivo, a gente está geralmente tão dentro daquilo que a gente faz e a gente tem dificuldade em sair desse lugar e olhar para o outro, olhar para as necessidades do outro, né? Com o coração realmente sincero. Então, eu sou fã, já era, estou mais ainda, desde esse nosso momento de novo juntos. E espero que a gente continue por muito tempo. Para quem não sabe, o bloco vai assumir nos próximos meses, a gente está caminhando para isso e foi para a gente um presente, né? A gente já tem um cara muito querido que trabalha conosco hoje, mas de fato não tem como a gente fazer diferente, né? Eu acho que foi Deus quem trouxe vocês para perto da gente. Então, obrigado. Sobre essa questão de como a gente tem construído essa parceria, o impacto, e aí casa com isso de que você falou do bloco estar envolvido tecnicamente, prestando, né, sendo um apoio operacional aqui no que se cabe ao bloco fazer através dessa parte mais administrativa, mas a gente entende que a forma da gente entregar, já que eu falei sobre esse processo de entrega, é que os nossos contratos hoje, uma porcentagem daquilo que é feito através dos contratos, ele é direcionado pelo fonte. Nossa. Então a gente já tem construído já isso, uma cultura nossa, né? E a gente quer repassar isso como uma forma mesmo de que é bênção para nós como negócio poder fazer isso. Né? Poxa, muito obrigado. Isso vai ser realmente muito importante para o crescimento do fundo, né? É um fundo que vive de doações. Então imagina se todo empresário, se toda empresa decidisse destinar parte daquilo que ela faz em termos de negócios para que o fonte pudesse ser beneficiado. A gente já ia ter um fundo gigantesco aqui no nosso país para fazer frente a essas necessidades tão grandes que a gente tem aqui também. Uma coisa que a gente tirou um pouco da cabeça é que a gente fica achando que, não, é pouco para ele, né? A gente fica esperando ter um grande montante para falar, não, quando eu tiver um grande montante... Quando aí, isso acontecer e tal... E a gente ficou conversando, a gente ficou muito claro na nossa cabeça essa questão de, cara, vamos ser fiel no que a gente tem agora, entendeu? O que a gente pode fazer agora é o quê? E a gente falou assim, cara, vamos pegar um percentual do nosso contrato, todo contrato que a gente fechar, cara, a gente vai doar vitalício pro fonte, cara, porque a gente vai entender que a gente vai iniciar uma cultura, não só em nós, mas uma cultura aqui no empreendedorismo em Brasília e até mesmo no Brasil, até fora. Porque assim, o empresário precisa ter isso enraizado, né, dentro da cultura e dos valores do seu negócio, que é a doação, né, o servir a sociedade. Cara, eu acredito demais nisso. Sempre eu estou falando sobre o fundo, sobre o fonte, às vezes quando a gente ouve determinadas palavras, a gente já bloqueia e acha que o assunto não é com a gente. Então, quando se fala em fundo, as pessoas, não é para mim não tenho essa grana toda, o fundo não é para mim. Mas a gente criou um fundo filantrópico, é um fundo que vive de doações. Todo mundo que está nos ouvindo, todas as pessoas a quem esse podcast chegar, elas podem nos ajudar de alguma forma. Elas podem contribuir com 10, 20, 50, 100, sei lá, quantos reais por mês. Aqui vale aquele ditado que vocês cresceram ouvindo e eu também, que é de grão em grão, que a galinha enche o papo. Os grandes doadores são... obviamente muito bem-vindos, eles têm contribuições muito importantes a fazer com o fundo também, mas a gente acredita no poder dos pequenos gestos, né? Imagina um pequeno gesto de uma pessoa, de 10, de 1.000, de 10 mil pessoas, imagina uma empresa, 10, 20, 5 mil empresas aportando todos os meses para o fundo. O fundo vai crescer exponencialmente. Então a gente precisa desmistificar essa ideia, tirar realmente da cabeça das pessoas essa ideia de que o fundo foi feito para a gente que tem muito dinheiro. Não, ele é feito por nós, né? É isso, é o primeiro passo, né? Legal, gente. Obrigado! Só uma soma nisso que você está falando.
nisso do entregar, né? Da gente fazer como bloco, né? Eu acho que o que a gente quer é justamente isso, não só uma questão da doação, como negócio a gente tem investido financeiramente no Fonte. Temos dentro de uma projeção como empresa o investimento no Fonte, mas já que o que a gente também é habilidade técnica, por isso que a gente entrega ao Fonte, justamente para que ele continue. Né? Legal. E o que o bloco quer se tornar? Quando vocês projetam o bloco daqui a 3, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como vocês veem o bloco? Rapaz, você tá perguntando Apertei. isso com TDAH. Cara, o bloco, assim, dentro do que Deus deixou muito claro pra gente é sobre a nossa missão, né? Então, sobre elevar pessoas e empresas, isso está muito claro. Então, reforçando um pouco sobre a nossa relação com Fonte, é exatamente isso, né? A gente dispõe os nossos recursos e as nossas energias em tantos outros negócios, negócios seculares, que não vai trazer um impacto social que realmente precisa trazer, né? E a gente entendeu o momento do Fonte. E a gente entendeu o momento do Fonte e onde os negócios e o empreendedor se encaixam nesse negócio. A gente fala muito sobre o impacto na sociedade, né? Fazer diferença, elevar a sociedade. Mas a gente entende que sem recurso a gente não consegue levar. E a gente sabe que os recursos estão nos negócios, né? Nas empresas. E a gente entende que a relação entre empresa e Fonte é o que vai proporcionar um impacto na sociedade. E a gente vai conseguir mesmo colher os frutos que a gente realmente quer. Então, falando sobre aonde o bloco vai chegar, se eu te falar que até em ensino a gente pensa em impactar a sociedade no sentido de, desde a base, eu fiquei muito impactado aquela vez que a gente veio, perdão, toda hora eu faço assim, foi mal. Eu fiquei muito impactado quando a gente veio conversar, não foi a primeira vez, mas uma das, sei lá, a quarta ou quinta vez, e você trouxe o seu filho para a mesa. E isso me impactou muito, porque eu acho que a nossa cultura de fazer com que os negócios sirvam à sociedade tá na base, né? E a gente não teve muito isso, né? A gente está tendo que duramente aprender com as nossas limitações, né? Então, até bloco ensino. A gente falava de bloco fundo. Sim. E foi aí que eu acho que foi a primeira conexão que a gente fez, e eu acho que no futuro a gente, assim como vocês têm projetos que tem o Fonte para fomentar instituições e associações com foco social, eu consigo visualizar um fundo que faz o avanço do empresário, das pequenas empresas que vão proporcionar o crescimento do Fonte e dos recursos, né? Então, é assim que eu vejo o bloco e impactando gente. A gente é meio doido lá, né? A gente vê as pessoas, por exemplo, a gente tem um time que cresce. Um time que cresce no sentido de se capacita, se desenvolve, e chega a algum momento a gente não consegue reter o talento. Uau. Né? E a gente fica... No começo a gente sofria. Né? A gente sofria com... Pô, caramba, a gente treinou, capacitou essa pessoa, agora ela é uma águia, ela ia tocar esse negócio com a gente, saiu. Né? E a última vez que saiu um colaborador, cara, a gente fez como se fosse um culto de ação de graças, celebrando, cara, e a gente entendeu o nosso propósito. Falei, cara, é isso, a pessoa está indo para um próximo nível. Então, assim, uma certeza que a gente tem, cara, que assim a gente vai continuar impactando pessoas e empresas para ir para um próximo nível, cara. Legal. De entrega, assim. Massa demais, isso. Massa demais. E para aquelas pessoas que estão nos assistindo e sentiram uma conexão com vocês, com o propósito do bloco, elas querem se tornar clientes de vocês ou elas querem trabalhar com vocês, como que elas podem entrar em contato, como que elas podem iniciar essa conversa aí? Vai ter um negócio aqui embaixo, Rafa? Eu sempre quis falar isso, eu achava, acesse aqui agora, enfim. Mas acho que a gente tem a rede social, né? A gente tem o nosso Instagram, como é que é?
underline bloco 244. bloco 244, também tem o nosso site lá, bloco244.com.br. Facebook, LinkedIn. Você vai achar, gente. Bota bloco 244, você vai encontrar. Em nome de Jesus, você vai encontrar. Então, você vai encontrar a gente. Tem um telefone também, mas a gente pode depois botar na descrição aí, sei lá, e você pode falar com o bloco 244, vai ser uma benção. Ou você procure o Evandro. Evandro, ele vai direcionar você até contato. nós. Verdade. Eu, inclusive, até me retratar aqui, que no início eu fiz minha apresentação e não falei da minha esposa, Ana Carolina. No final você não esquece de pegar isso no fala mais importante. Gente, edita aí, bota no início do vídeo, tá? Sabe por que ele lembrou? Porque ela ia falar assim, o Jason falou da mulher. Então, é isso, ele cria. Eu ainda fiquei assim, será que eu esqueci de falar alguma coisa? Esqueci sim, tá? Da parte mais importante. Te amo, tá? Que é a minha conselheira, apoiadora. Enfim, amo você. Ana Carolina. Jason, Vini, Ana Carolina, muito obrigado por esse papo aqui hoje, de verdade, foi, prazer, muito bom. É sempre muito bom encontrar vocês, é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de bater papo, a gente aprende muito, eu aprendo muito. Obrigado porque vocês decidiram ser fonte com a gente também, e só falta você. Vem, seja fonte com a gente também.